você trouxe a tua Bíblia, abra comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Este é não apenas o título da palavra, como o tema deste culto, a unção que te faz avançar. Jesus te trouxe aqui nessa noite para liberar sobre você uma unção que vai fazer você avançar, tá? Em cada área aí da sua vida, em nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13. Nós estamos aqui com a versão Almeida Corrigida Fiel. Atos 4:13, está escrito assim: então eles, vendo a ousadia, você pode repetir comigo essa palavrinha? Ousadia, mais uma vez, para você sempre lembrar dela, ousadia. Aleluia, eu quero que em nome de Jesus, a partir de hoje, todos os dias, você ore por isso na sua vida, ousadia. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Até aí, vamos orar, vamos falar um pouquinho mais com o Papai do Céu. Pai Santo, mais uma vez, eu quero de todo o meu coração agradecer ao Senhor Jesus por essa celebração, por esse tempo de comunhão que podemos ter aqui contigo. Pai, nós já te louvamos, te adoramos, mas agora também queremos ouvir a tua voz através das Escrituras, através da tua palavra. Senhor, fale conosco nesta noite, use os meus lábios, Espírito Santo, ajuda-me a ser simples, claro, objetivo, e abra o entendimento dos meus irmãos, Pai, para que eles recebam não só a letra, mas o espírito desta palavra, que haja cura, que haja libertação, que haja milagres, meu Pai, até mesmo quando eles estiverem ouvindo a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. A unção que te faz avançar. Alguém já disse que a ousadia é uma das qualidades mais notáveis de um homem que vive seguro, um homem, uma mulher, alguém, né, que vive posicionado. Alguém disse isso, que a ousadia é uma das qualidades mais notáveis na vida dessa pessoa, que vive em segurança, bem posicionado ou posicionada. Agora, eu também acredito nisso, mas eu quero ainda acrescentar, que a ousadia é uma qualidade indispensável para avançarmos e vencermos também em todas as áreas de nossas vidas. Gente, ousadia não é a mesma coisa do que fé. Então você vê que muitas pessoas dizem, não, eu tenho fé, mas ousadia, são poucos que têm ousadia. Se você for buscar o sinônimo ou os sinônimos da palavra ousadia, você vai encontrar coragem, valentia, arrojo, bravura, intrepidez, destemor, ânimo, tudo isso são sinônimos da palavra ousadia. Agora, o texto que nós usamos aqui como base, né, esse versículo que a gente leu, mostra o quanto os sacerdotes e líderes judeus, eles ficaram maravilhados, admirados com a ousadia de Pedro e João, dois discípulos de Jesus, discípulos humildes. Agora, antes de eu falar sobre algumas verdades espirituais sobre ousadia, eu quero destacar pelo menos 3 observações importantes que nós temos aqui nesse texto sobre ousadia. 3 observações, rapidamente. Olha, a primeira, a gente vê aqui no texto, a ousadia pode ser vista. Isso é incrível. Pode colocar de novo o texto aí, base de Atos, por favor. A ousadia, ela pode ser vista, olha só. Então, eles o que, igreja? Vendo a ousadia de Pedro e João. Então, embora a ousadia seja algo abstrato, mas é possível você ver o efeito da ousadia na vida de uma pessoa.
os religiosos, os sacerdotes viram essa ousadia na vida desses dois discípulos de Jesus. Uma segunda observação aqui no texto é que a ousadia, ela não depende da instrução acadêmica, do quanto você estudou, porque também nós lemos aqui que os sacerdotes foram informados que João e Pedro, eles eram homens sem letras e indoutos, ou seja, ousadia, a ousadia que vem dos céus, a ousadia que vem de Deus, gente, não está relacionado ao teu nível de conhecimento, mas sim ao teu relacionamento com Deus. Você pode estar aqui dizendo: pastor, eu nem tenho muito estudo, eu nem estudei direito, mas isso não impede que você seja um homem, uma mulher cheia de ousadia. E uma outra observação aqui nesse versículo, é que a verdadeira ousadia vem da presença de Jesus. A ousadia bíblica, a ousadia espiritual, ela vem de Jesus, porque lemos aqui no texto, que eles maravilharam-se de Pedro e João, por conta da ousadia que eles manifestaram, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quantos aqui já esteve com Jesus hoje? Então é da tua comunhão com Jesus que vem ousadia, meu irmão. É do teu tempo com Deus que vem ousadia para a sua vida. Agora, é importante a gente lembrar um pouquinho do contexto aqui, do versículo que nós estamos lendo, porque quando a gente olha para Pedro, João, os demais discípulos de Jesus, não todos, mas a maioria deles, não eram pessoas estudadas, eles não tinham um grau profundo, né, de instrução. Talvez um ou outro, como Mateus, Judas, talvez tenha tido um pouco mais de estudo. Agora, é importante a gente lembrar, quando a gente fala de discípulos de Jesus cheios de ousadias, olha aqui, irmão, olha aqui, por favor. No começo eles não eram assim. Quando eles começaram a seguir Jesus, eles eram homens tímidos, mas bem tímidos. Por exemplo, não agora, mas você pode ler depois na tua Bíblia, em Mateus 26, 56, que quando Jesus, ele é levado pelos guardas para ser crucificado, a Bíblia diz que todos os discípulos abandonaram Jesus. Você abra a tua Bíblia depois em João 20, versículo 19, vai dizer que depois da crucificação de Cristo, todos esses discípulos, inclusive Pedro e João, eles estavam trancados dentro de uma sala, ou de um ambiente fechado, por medo dos judeus. Então eles não eram ousados, eles eram tímidos. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles se tornaram homens, discípulos cheios de ousadia. E é o que nós queremos aqui nessa noite, liberar esse espírito de ousadia, para que você possa avançar. Meu irmão, minha irmã, eu acredito que Deus te trouxe aqui hoje para derramar sobre você uma unção de ousadia, uma unção que vai fazer você avançar ainda este ano. E eu não estou falando, gente, só de ousadia para você prosperar, para você conquistar bens. Eu estou falando de ousadia para você testemunhar de Jesus, para você romper com barreiras na sua vida, para você quebrar com talvez áreas que estão amarradas, travadas na sua vida. Então eu creio que você está aqui porque o Espírito Santo te escolheu. Ele vai liberar uma unção de ousadia sobre você, e você vai avançar ainda este ano. 2025 é o ano de avançar. Falta pouco menos de 2 meses, você vai avançar, mas você precisa dessa unção de ousadia. E eu quero aqui, brevemente, é uma reflexão, mas falar sobre 3 verdades sobre a ousadia espiritual. Eu não estou falando, gente, sobre a ousadia que às vezes é ensinada aí no mundo, que na verdade não é bem uma ousadia, né? Eu estou falando, e eu quero falar sobre
verdades sobre ousadia espiritual, daquela que vem do alto, daquela que vem de Deus. E a primeira verdade, essa daqui: todo cristão nascido de novo já recebeu ousadia de Deus. Se você já nasceu da água, do Espírito, se você já teve de fato a experiência do novo nascimento, se você já foi regenerado pelo sangue de Cristo, meu irmão, você precisa acreditar: há um espírito de ousadia sobre a sua vida. Ousadia é uma virtude do Espírito Santo. Na verdade, ousadia emana do Espírito de Cristo para as nossas vidas. Então, quando a gente recebe de fato Jesus, a gente também recebe o espírito de ousadia, o espírito de poder. Agora, há uma referência que acho que eu li aqui semana retrasada, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, isso aqui é uma promessa, que não foi só para Timóteo, é para mim, é para você, são para todos que nasceram da água do Espírito, são para todos que reconheceram ser pecadores e receberam Jesus. Olha isso, gente: pois Deus não nos deu espírito do quê? De covardia, de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que você recebeu, meu irmão, minha irmã, quando você recebeu Jesus: espírito de poder, espírito de ousadia. E ousadia é justamente o oposto de medo, de timidez, de covardia. Então esse é o espírito que você já tem sobre a tua vida. Agora você só precisa fazer o quê? Manifestar esse espírito, tomar posse e entender que esse espírito já está sobre a sua vida. É uma questão de você se apropriar. Você pode repetir comigo o que você acabou de ler? Diga assim: Deus não me deu espírito de covardia, Deus me deu espírito de poder, de ousadia. Por isso eu vou avançar. Isso, se você recebe, aplauda Ele e fala: eu recebo. Irmão, irmã, por favor, não viva como um coitadinho, como uma coitadinha, como alguém que, sabe, vive a vida com espírito de comiseração. Ah, mas eu dependo de todo mundo, eu dependo de Bolsa Família, eu dependo. Meu irmão, minha irmã, você só depende de uma pessoa, de Jesus Cristo de Nazaré, e Ele te deu poder de ousadia, Ele te deu poder, meu irmão, sobre a sua vida. Aleluia! Se aproprie, se posicione. O Espírito de Deus está sobre ti, meu irmão, minha irmã. Então, é uma primeira verdade simples: todo cristão nascido de novo já recebeu o Espírito de ousadia, a unção de ousadia. Uma segunda verdade, olha só: o Espírito de ousadia precisa ser o quê? Buscado continuamente em Deus. Isso aqui é muito importante. Você já recebeu o espírito de ousadia quando você recebeu Jesus. Eu já recebi, mas eu preciso buscar continuamente em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, responda para você, principalmente você que é um cristão mais velho, assim, de tempo da igreja. Qual foi o último dia que você orou a Deus pedindo ousadia? Senhor, me dê ousadia. Eu tenho decisões para tomar, eu tenho escolhas a fazer, eu tenho algumas atitudes que eu preciso tomar, me dê ousadia. Qual foi a última vez que você orou por ousadia? Gente, embora todo cristão regenerado, como eu já falei, já tenha recebido essa virtude, a unção de ousadia, ela precisa ser renovada diariamente. É como a sabedoria, a gente precisa estar ali buscando isso em Deus. O próprio apóstolo Pedro é exemplo disso para nós.
nós lemos aqui no texto que nós usamos como base, Atos 4,13, que Pedro, ele manifestou muita ousadia ali diante dos sacerdotes, que eles ficaram maravilhados com Pedro. Mas daqui a pouco já estava lá Pedro pedindo ousadia de novo. Vamos ler isso? Olha só, nós lemos Atos 4,13, que registra que Pedro estava cheio de ousadia. Agora, vamos lá para o versículo 29, Atos 4:29, olha só, olha a oração que Pedro vai fazer agora. Depois ele já tinha deixado os sacerdotes tinham já liberado ele vai orar. Olha o que Pedro ora a Deus: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Agora olha o versículo 31, gente. E tendo orado, olha só, Pedro tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pedro já era ousado, sim ou não? Sim, nós vimos, ele recebeu o Espírito Santo, ousadia, mas ele estava buscando novamente. Irmãos, assim é com nós, irmãos, irmãs, nós precisamos todos os dias buscar. Antes de você sair da tua casa, tenha o teu tempo com Deus, de qualidade, com profundidade, e ore, meu irmão. Fala: Jesus, me encha nesta manhã do espírito de ousadia, de poder, de sabedoria. Meu Deus, eu vou sair por aquela porta, e eu quero sair vencendo e para vencer. Eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. Eu quero que tudo aquilo que eu colocar nas minhas mãos, o Senhor me abençoe, para que o teu nome seja exaltado, para que as pessoas possam te contemplar na minha vida, nas minhas atitudes. Ousadia, a gente tem que buscar todo dia. Essa palavra veio no meu coração quando eu estava vindo aqui pela manhã orar com a minha esposa, no carro a gente veio conversando sobre isso. Ousadia, todo mundo fala que tem fé, como eu já disse, mas poucos falam: não, eu tenho ousadia. Agora, 2 Coríntios 3:5, olha que interessante esse versículo. 2 Coríntios 3:5, Paulo diz assim, pelo Espírito: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem vem a nossa capacidade? Pois é, a ousadia também vem dele. É por isso que todas as manhãs, se você vir aqui orar, você vai ver a mim, minha esposa, com o rosto no chão, falando: Deus, dai-me capacitação espiritual, ministerial, ousadia, e tantos outros que têm orado aqui também, porque Paulo está falando para a igreja, não que somos capazes, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, a nossa ousadia também vem de Deus. Irmãos, sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, não tem ousadia, não tem sabedoria, não tem santidade, não tem graça, não tem poder, porque tudo vem de Deus. Agora, é uma segunda verdade, você precisa buscar isso continuamente, todas as manhãs, antes de você sair para o teu trabalho, com todo o respeito, atrasado, em cima da hora, eu vou trabalhar, meu irmão, sacrifica meia hora do teu sono, 40 minutos, vai te custar, pode custar para a tua carne, mas para o teu espírito, para a tua alma, isso vai fazer bem. Vai ler a palavra de Deus devagar, sabe, vai buscar o poder de Deus, a graça de Deus, como eu sempre falo para o Papai do Céu: Senhor, Tu me deu a graça de mais um dia, Jesus, meu Deus, que coisa maravilhosa é poder acordar, abrir os olhos, Pai, contemplar esse dia, desfrutar do fôlego de vida que o Senhor sopra sobre as minhas narinas. Mas Papai do Céu, tem uma coisa,
Eu não enxergo um palmo diante do meu nariz no mundo espiritual, Pai. Eu não sei o que me espera nesse dia chamado hoje, mas eu oro: Jesus, vá à minha frente, me revista com graça, com sabedoria, com poder, para que eu possa, Senhor, viver esse dia, e depois de haver feito tudo, eu possa continuar inabalável na Tua presença. Faça isso todo dia. Você vai ver como que vai mudar a tua vida. 40 minutos do seu sono não vai mudar nada. Vai mudar sim. Que você vai ser um cristão, uma cristã cheia de poder de Deus. Mas o sono você repõe depois. Só que hoje a gente vive, né? Nós vivemos uma geração de cristãos que não querem orar. Isso aqui você tem que buscar, você tem que pedir. Jesus já liberou na cruz para cada um de nós, mas nós precisamos buscar. Amém? E a terceira e última verdade sobre a ousadia espiritual: ousadia espiritual é reservada aos justos. Agora olha aqui para mim, por favor. A ousadia que vem dos céus, que vem de Deus, ela é reservada para aqueles que já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando a gente colocou aqui que a ousadia espiritual é reservada para os justos, não é para aquele que faz tudo politicamente correto, que é justo na sua própria, no seu próprio braço, ou com a tua própria sabedoria. Não, a sabedoria que vem do Senhor está reservado para aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo. Quantos já foram justificados pelo sangue de Cristo? É para mim, é para você. Quando você reconhece quem você é em Cristo, você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas nele, você é um espírito com Cristo, mas sem ele você não é nada. E você fala: Jesus, eu clamo pela ousadia, não pelas minhas obras de justiça, mas pelo sangue de Cristo, pela justiça de Jesus. Olha o que está escrito em Provérbios 28, versículo 1, gente. Provérbios 28, versículo 1. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los. Olha só, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos, aleluia, são ousados como um. E sabe por quê? A razão é simples: porque o Espírito de Cristo, leão da tribo de Judá, ele está sobre você, meu irmão. Por isso você é ousado mais do que um leão. E você precisa tomar posse disto. Há um texto lindo que eu amo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Gente, olha o que está escrito. Isto chega a ser um absurdo espiritualmente falando, mas os que se unem ao Senhor é um espírito com Ele. Quantos aqui já se uniram com o Senhor? Meu irmão, então o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo move em você, o Espírito de poder, o Espírito de ousadia está sobre a sua vida. E é por isso que você não é nenhum coitadinho, nenhuma coitadinha. Ai, o que fizeram, pastor? O senhor não sabe o que fizeram lá no meu trabalho, puxaram o meu tapete, como eu sou perseguido. Olha, gente, eu fico muito triste quando eu vejo o cristão murmurando essas coisas. Gente, pastor, olha, eu estou trabalhando com um macumbeiro, cara, que opressão. Você está de brincadeira? Jesus te deu oportunidade para você estar ao lado de uma pessoa que não o conhece, de você manifestar o poder dele, e você está reclamando. Meu Deus, há um poder, há uma unção de poder, de ousadia sobre a sua vida, meu irmão. É uma questão de posicionamento. Agora, o justo é ousado porque não anda sozinho. Ele anda com Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Ele caminha assim, aliançado com Jesus. Você está entendendo isso? Eu quero concluir dizendo algo para você, gente. Olha, 2025 é o ano de avançar. E 2026 vem aí, se Deus nos conceder a graça de viver. E eu já tenho comentado com a minha esposa algo que já está ardendo no meu coração sobre a frase profética para 2016.
Se em 2025 você avançou, você não sabe, você não tem ideia do que vai acontecer em 2026. Mas tá bom, tudo bem. Pastor, mas olha, como eu preguei na nossa extensão, terça passada, pastor, mas não aconteceu nada na minha vida ainda assim de tão relevante em 2025. Aconteceu. Você tem muitos motivos para agradecer, você pode ter certeza. Mas eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Se você recebe, então aí é uma questão sua. A Bíblia fala: crê no Senhor teu Deus e estará seguro. Crê no teu profeta e você vai prosperar. Então, recebe aí. 2025 ainda não acabou, e esses 2 meses, pouco menos de 2 meses, serão meses, meu irmão, que olha, ficarão marcados na história da sua vida. Você vai avançar, você vai viver algo que você nunca viveu, aonde você achava que era só o final de um ano. Meu irmão, Deus manda dizer para você, vai ser um começo de um grande projeto que eu tenho na sua vida e através da sua vida. Aleluia! A unção de ousadia gera isso no teu coração, coragem, confiança. Enquanto todo mundo está reclamando, você fala: eu vou vencer, vou viver algo novo da parte de Deus. Deus, nessa noite, Ele quer destravar áreas da sua vida. Eu não sei se é a saúde física, as emoções, a família, eu não sei se é ministério, eu não sei se é a tua vida espiritual, mas uma coisa eu sei: você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Há uma unção de ousadia, de poder, de coragem para você avançar. Estou gritando demais hoje, né? Desculpa, acho que eu estou empolgado. Se coloque de pé, por favor.